Hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é muito importante. Vou falar mais como terapeuta, como esclarecedora desse processo de saúde, de como é importante se cuidar, de como é importante fazer parte do seu processo de tratamento e de autoconhecimento, de como é importante criar uma independência sobre o seu processo, né, e uma autonomia, né, de como poder ser participativo no seu processo de tratamento, de escolhas terapêuticas e como isso faz tudo bem e como isso faz o diferencial na vida, né? E até mesmo nos seus resultados. Quando o paciente chega na primeira consulta, né, nós fazemos a avaliação e dentro da avaliação, nós temos o diagnóstico e iniciamos um tratamento. Mas eu acredito que muito do tratamento que tem a participação ativa é do nosso paciente, é de vocês que sentem, né, os sintomas, que passam por isso e que convivem com isso. Então é importante a participação, o questionamento, a percepção e a autoanálise para que nós possamos juntos construir um processo saluto, né, de tratamento. E como é importante vocês prestarem atenção no que vocês sentem, que momento que vocês sentem, para poder transformar isso em saúde. Tudo bem? O tema da live de hoje é como eu posso me cuidar, né? Como que você pode se cuidar dentro do seu processo terapêutico? Eu estou falando hoje como terapeuta, né? Não, assim, um bate-papo de convidar realmente a participar do seu processo de tratamento. Eu vejo que muitas das vezes, pela correria do dia a dia, a terapia ou o tratamento ele fica muito isolado, né? Então, por exemplo, eu tomo remédio, então tá tudo bem. Eu vou numa hora de acupuntura, está tudo bem. Eu faço uma minha horinha de meditação e está tudo bem. Mas como que isso pode se tornar uma prática dinâmica de tratamento e de autocuidado? E é esse que é o convite de hoje, tá bom? O convite de hoje é para viver uma vida com saúde, é para viver um processo de vida saudável e buscar o seu tempo dentro dessa correria, dentro dessa dinâmica. Porque desculpa, se o ambiente já é corrido, se o tempo já é limitado, quem sou eu no meio de tudo isso? E quando a pessoa chega no consultório, ela tem tantas questões que é tudo tão apertadinho, o seu tempo, o seu cuidado, o seu eu, perante tudo aquilo que vive, que fica difícil, né? Fica difícil você falar, vou cuidar ou vou tratar de uma ansiedade se tudo me leva a ter essa sensação, não é verdade? Como que eu posso falar para uma pessoa, olha, fica tranquilo, busca relaxar. Você fala, nossa, eu tenho que sair cedo, meu trabalho é super corrido, eu não tenho tempo nem de comer, eu não consigo dormir porque minha cabeça fica a mil. E as terapias isoladas, elas ficam super pontuais, né? Então, tudo que eu faço é naquele momento, porque em 5 minutos depois eu tenho que fazer outra coisa. Então, toda essa dinâmica é que eu convido vocês a analisarem. Como que você pode se cuidar e como que você pode buscar esse processo para ser muito mais agradável para vocês, né? Isso. Aqui no exterior, eu moro aqui realmente no Japão, né? Aqui os processos de medicina, eles são muito diferentes, eles assim, eles não tomam muita medicação e a medicação daqui é muito mais leve, porém, eles, por exemplo, se vão passar aqui na acupuntura, né, e na fitoterapia, passam-se 2 vezes por semana. E você chama a responsabilidade para o paciente, então, isso daí é uma tarefinha que eu gostei bastante. Que, por exemplo, nós temos objetivos semanais, então eu tenho um objetivo, por exemplo, de controlar a respiração. Então, nós vamos colocar todos os dias um objetivo para trabalhar a atingir essa respiração mais equilibrada, para diminuir a ansiedade.
tem que trazer, por exemplo, 5 momentos que você sente ansiedade no seu dia, para entender o que está acontecendo no teu dia que te gera ansiedade. E aí vai trazendo, vai puxando, assim, tudo, todo o histórico. É muito legal, é muito diferente. Aqui não é assim, por exemplo, às vezes eu vejo assim no Brasil, né, que tem alguma coisa, vai no médico, toma alguma coisinha, e a pessoa fica à mercê do tratamento. Aqui não, aqui a pessoa, aqui que a gente aprende na medicina oriental é assim, qual é a tua responsabilidade no teu processo? O que você vai poder fazer no teu processo? Qual é o tempo que você tem para se cuidar? Então, dentro disso, eu posso perceber qual é a possibilidade e o prognóstico, que é o tempo de tratamento, para atingir um objetivo. E isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, se a pessoa ela vive numa rotina ansiosa e ela não está disposta ou ela ainda não tem condições de sair dessa correria mental, porque o ritmo lá fora pode acontecer, mas se às vezes você não tiver a força para se preservar, você pode realmente ter um problema de saúde mais sério, que é quando começa a evoluir os sintomas. Então, no diagnóstico, né, eu vou falar, hoje o papo é bem sincero assim com vocês. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, mais ou menos a gente já sabe como que a pessoa tem a possibilidade de ter mais facilidade ou não durante um tratamento psicológico, né? Então, por exemplo, a gente começa a fazer um tratamento e a pessoa, ela, assim, ela se envolve muito na rotina e ela não consegue sair. Nós temos que criar recursos, você tem que criar recursos para poder se resgatar dessa rotina maluca. Por quê? Porque isso pode te gerar mais sintomas. E quanto mais sintomas você gera, maior fica a delicadeza de se tratar disso. Então, é importante se cuidar. É importante nós percebermos quais são os agentes internos e externos que geram a ansiedade. Qual é o ponto da rotina que você pode atuar para poder trabalhar a realidade, né? Em que momento você começou a sentir essa ansiedade? Porque quando nós vamos trabalhar, às vezes é um encontro, é 1, 2 horas por semana. Mas como é a rotina e o ritmo disso durante o seu dia a dia, perante a sua realidade, perante os insights que você tem para poder se tratar? E aí que a gente traz a pergunta: como eu posso me cuidar? Qual é o seu cuidado no dia a dia? Né? Eu já passei algumas técnicas, né, de meditação, de respiração, de alguns pontos, mas hoje é um bate-papo. Hoje é algo assim que, né, se você puder pegar um caderninho, se você puder pegar uma agenda e dar uma olhada, ser bem sincero com você, como você pode se cuidar. Pensando que algumas pessoas já têm o tratamento da medicina, né? Então, assim, poxa, o que mais que eu posso fazer pela minha saúde, né? Qual é o tempo que eu posso arrumar para me cuidar? Quais são os agentes estressores externos, né? Isso é importante de você identificar. É o trânsito, são as pessoas, é o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, é o que te gera um desconforto na tua rotina. E como que você pode, com uma forma muito amorosa, se preservar em relação a isso, né? Internamente, né? Quais são os pensamentos que você tem tido? Quais são as emoções que você tem tido? Quais são as análises internas e externas de julgamento que você tem tido, né? Pense que todas as vezes que você julgar muito o outro, isso te gera uma ansiedade, né? Toda vez que gera uma crítica interna para o outro, isso gera um sentimento negativo. E isso gera ansiedade, porque gera um sintoma de proteção. Então, assim, o que você tem sentido e se preservado em relação a outras pessoas, né? Quando você começa a olhar para isso com sinceridade, com muito carinho, você começa a perceber que o interno e o interno yin e o externo yang, eles estão em constante movimento e eles requerem esse cuidado para suas emoções, tá bem? Então, né? Então, assim, por exemplo, a Carol faz essas anotações, por exemplo, assim, o estudo.
Quando é nesse caso, geralmente é uma autocobrança muito grande. A autocobrança, ela gera uma ansiedade onde você sempre vai se... Por mais que você faça, a gente chama isso de síndrome... será que eu vou lembrar o nome? Esqueci o nome. Síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando você faz o seu melhor, quando você faz o que você pode e você sente que você não está dando conta e você não é merecedora. Quando você tem essa síndrome do impostor, que é exatamente o contrário, né? Você se sente uma impostora e não que você se faça uma impostora. Então você se sente um impostor na tua vida. E aí você fala, nossa, nada que eu faço dá certo. E aí essa frase, ela tem uma força destrutiva muito grande. Isso gera uma ansiedade muito forte. E na verdade, ela é uma força negativa. E se você analisar, significa que são muitas atividades em pouco tempo que te sobrecarregam e por mais que você faça, sempre está em débito, né? Sempre está faltando alguma coisa, crédito na verdade, sempre está faltando alguma coisa. Então é importante você perceber o que está faltando hoje na tua vida para você poder construir mais saúde. Porque essa bola de neve, eu posso até dizer alguns sintomas que geram, né? Não sei se você já passou, a taquicardia, a falta de ar, a insônia, né? Então, quanto mais você cobra de si, né? Solidão, isso, a solidão ela é muito difícil. Mas a solidão, ela se constrói quando você gera a expectativa da satisfação com o outro. E então, por mais que você esteja com uma outra pessoa, você ainda pode se sentir sozinha, né? Então, acho que o que é importante é você se conectar com você, né? Você conhecer a você, você se acolher, você se reconhecer como pessoa, para aí sim você se sentir plena e à vontade com você, para você compartilhar da companhia de outra pessoa e quando a outra pessoa estiver com você, vocês se sentirem bem. Então, o convite sempre para o autoconhecimento é o recurso de fortalecer o eu, fortalecer a mente, fortalecer as emoções, entender a sua imagem física, né? Eu trabalho muito com a psicossomática, então às vezes a pessoa tem inclusive uma alteração de imagem pessoal, então ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa super admirável e ela se sente tão frágil. Então, assim, se conectar, se respeitar, se amar, construir a sua imagem física, a sua imagem psíquica, a tua imagem emocional, você se forma nesse eu, e aí sim você consegue, estando sozinho ou com outra pessoa, ou lendo um bom livro, você se sente acolhida, né? Você se sente mais amada. Mas o primeiro abandono, que é o mais difícil, é o do eu, né? E quando você gera expectativa que o outro vai suprir esse carinho, você se frustra ainda mais, porque o outro não pode te dar nada que você precise construir para reconhecer dentro de você. Porque se o outro virar e falar assim, nossa, você tá bonita. Ah, não tô. Nossa, você é inteligente. Ah, não sou. E aí, tudo que o outro te der, vendo quem você é, você não vai ter forças para acolher. Não sei se você já passou por isso. Mas assim, nossa, às vezes eu acho até que a pessoa está querendo fazer isso para me agradar. Ninguém não faz nada de graça, nem elogio. Então, assim, se a pessoa fala, é porque ela realmente reconhece isso em você. Mas você precisa ter uma força pessoal para poder acolher. Porque senão até mesmo o elogio fica pesado, né? Então, não sei se faz sentido, se vocês já passaram por isso, né? Quando você ouve uma pessoa falando, nossa, mas você é tão inteligente, né? Você é uma pessoa que tem tantas qualidades, você fala, não, imagina, não sou eu, não, imagina, não sou nada disso, coisa da sua cabeça, né? Então, assim, é importante trazer esse autocuidado para o teu eu.
trazer esse carinho para o teu eu. E você primeiro realizar o teu autoconhecimento, se cuidar. Então, por exemplo, você recebeu o diagnóstico ou você começou a perceber que tem algo estranho. Eu falo, ops, eu acredito que seja ansiedade. Então tá, então a ansiedade, né? O que é ansiedade? Dizem que tem mais de 200 sintomas de ansiedade. Mas na verdade, o que é ansiedade? Ansiedade é quando nós temos muitos afazeres em pouco tempo e não sentimos que temos a possibilidade de dar conta daquilo, sendo isso verdade ou não. Tá? Então, às vezes a pessoa tem possibilidade de realizar, mas ela não se sente capaz de. E aí começa a sobrecarregar uma coisa na outra. Então, eu posso me sentir ansioso porque eu vou fazer uma prova, porque eu vou encontrar alguém, porque eu tenho uma dificuldade financeira, porque está chegando o final do mês. E aí, esses recursos, o que fazem? Ficam gerando um estresse na minha mente. Depois gera um estresse emocional, gera um estresse físico e depois um estresse no relacionamento. Então, isso vai saindo lá de dentro de uma percepção até numa influência real, que é uma influência ativa na tua rotina. Aí você começa a ver que começou a aumentar esse dragãozinho, esse bichinho que estava quietinho lá, só sendo coisa de uma percepção, e tudo que percebemos é real para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, quando as pessoas falam que é coisa da cabeça, eu acho extremamente negligente quando uma pessoa fala isso, porque são percepções de situações que são tóxicas e agressivas para a pessoa e ela vai criando recursos para ela se fortalecer para poder enfrentar, né? Seja uma prova, né? Então tem pessoas que elas têm que fazer uma prova, mas elas ficam tão ansiosas que mesmo elas sabendo fazer a prova, né? Elas reprovam. Pessoas assim extremamente inteligentes. E eu sei disso porque assim, eu trabalho com muitos adolescentes e jovens que vão prestar concurso público, que vão realizar várias atividades, e eles sabem tudo, assim, né? Poxa vida, já estudou tudo de trás para frente há 10 anos fazendo só isso, e aí chega na prova e que ficam nervosos, ansiosos, e todas aquelas informações são sequestradas pelo sistema límbico e some. Aí você fala, nossa, mas para onde que foi? Tava tudo na ponta da língua. Foi pro nosso sistema límbico, que é danado, então ele falou luta e fuga, então você não vai pensar em nada, você vai correr que dá mais certo. Simples assim, né? Então, o que isso acontece? Isso acaba gerando uma disfunção no metabolismo, isso gera uma disfunção no sistema. Imagina a todo momento você ter que correr, você ter que sobreviver, você ter que dar conta, e aí isso sobrecarrega seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental, seus relacionamentos, você fica com medo, você não quer se expor. Mas aí o que eu convido vocês, né, ao se cuidar, é olhar para vocês e falar, poxa, eu preciso me cuidar. E eu não posso me cuidar de forma pontual, eu tenho que me cuidar de uma forma sistêmica. Quando eu for para o trabalho, eu tenho que entender como que é esse trabalho e como eu posso fazer da melhor forma para que isso seja para mim. Eu preciso saber que a hora que eu acordar, eu vou precisar talvez acordar um pouquinho mais cedo para poder tomar um banho, tomar um bom café, para ter um tempo para eu me organizar, para iniciar minha rotina. Eu preciso entender que eu preciso, às vezes, criar um tempo para exercício físico, né? Ou para fazer uma terapia física para poder aliviar a tensão do meu corpo. Eu preciso de tempo para respirar, porque tem muitos dos meus pacientes que eles falam, Mayra, não tenho tempo nem de ir no banheiro. Opa! Tempo de ir no banheiro? Acredita que 70% dos pacientes que têm problema de intestino preso é porque não tem tempo de ir no banheiro? Né? Então, tudo isso que acontece, você fala, poxa, precisa criar esse espaço para o seu eu. A tua mente não está tendo espaço de criatividade, as suas emoções não estão tendo espaços para se reverberar, e o seu corpo físico ele não está tendo tempo dele se expressar. Né? Então, entender que você precisa ser o agente dessa transformação, junto com os agentes da saúde, é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal necessário. Por isso que eu sempre convido. Vou começar a responder agora as perguntas, tá bom?
o formigamento do lado esquerdo do rosto. E, Carol, o formigamento, ele pode ser por tensão, né? E ele pode ser também pela pressão da musculatura facial que acaba gerando amortecimento, né? Quando nós falamos na psicossomática facial, nós falamos numa questão muito do eu, né? Do acolhimento do eu, da aceitação do eu, né? Ou até mesmo de quantas vezes você já deu a cara a tapa, né? Então, assim, você vai fazendo, você vai se expondo, não vai dando certo, vai fragilizando, vai cansando. A sua musculatura facial ela é tão sensível que ela começa a desfibrilar. E aí você não consegue nem ter força, nem ter mais cara para se expor. Literalmente, ela se transforma dessa forma. O que você pode fazer? Eu gosto muito de essência de lavanda, né? Para colocar no ambiente que ele ajuda nesse relaxamento. Automassagem facial. A automassagem facial, ela auxilia muito, né? Fazer uma massagem assim, de toques leves, a tirar essa questão da tensão muscular, né? Que fica. Exercícios de ATM com a cervical, porque aí você gera uma flexibilidade da musculatura da cervical, tirando essa tensão do nervo facial. E aquela respiração para soltar a musculatura, soltar o ar e acalmar, tá bem? Esse formigamento, ele pode ser por duas questões, ou uma pressão do nervo, ou por uma inflamação agudinha, assim, né? Uma pequena inflamação no nervo. Então vai respirando, faz massagem, né? Faz bastante. Essa massagenzinha, ela é leve, ela é sutil, mas ela tira muita atenção. Você vai fazendo como se fosse punhadinhos, né? E aí você vai relaxando essa musculatura. E a reflexão desse ponto é: será que tá valendo a pena se expor dessa forma? Né? Acho que isso daí é uma reflexão importante para se fazer, né? A taquicardia assustadora. Bem, a taquicardia, quando entra no sistema cardiológico, ele trabalha com a parte emocional. Então, é uma autocobrança muito grande, é uma frustração que vem trazendo. Então, todas as vezes que você lida com uma frustração, direta ou indireta, a direta é uma autofrustração e a indireta de uma expectativa que gera uma frustração. Então, quanto maior a sua expectativa em relação a si ou outro ou a situação, maior a sua frustração. E quanto maior a sua frustração, menor a sua forma de poder se expressar. Porque aí você vai sentindo assim sempre muito fechado. Poxa, não vou expor meus sentimentos, não vou expor quem eu sou, não vou expor a minha emoção, eu não vou expor. Então, todas as vezes que você deixa de viver a sua emoção, ou que você se frustra, gera uma contração cardíaca. Isso daí a gente tem uma glândula chamada timo que ela diz toda vez, olha, se expressa, né? Fale de você, goste de você, não crie expectativas, não acredite que vai mudar o outro, porque o outro é o outro. Então, mude dentro de você a sua percepção do outro, porque senão fica muito puxado. Tem uma massagem cardíaca que você pode fazer, você faz essas duas sobreposições, coloca na mama, no peito e vai fazendo a massagem. E quando você vai fazendo essa massagem, você vai respirando. E conforme você vai respirando, vai aliviando essa tensão, tá bom? E quanto mais né, você falou que já está assustadora. Isso daí já entrou no processo crônico. Nós temos dois processos, o agudo e o crônico. O agudo é quando ele precisa de estímulo, o crônico é quando ele não precisa mais de estímulo. Então, às vezes, uma situação que antigamente não era uma situação que você sentia ataque cardíaco, hoje o teu corpo pode colocar como sistema de prevenção e ele faz esse ataque direto. Então, assim, você nem elaborou a situação e o seu corpo já está gerando uma sensação. Então, é importante você se cuidar, tá bom? Né? A questão de sair de casa sozinha. Isso daí já é a síndrome do pânico, né? Nesse processo de autoconhecimento, até se você quiser, depois você me manda uma mensagem que a gente pode conversar. Porque a síndrome do pânico, ela já entra no borderline, né? Ela já entra em algumas sintomatologias
onde o aspecto mental, né, ele já foi ultrapassado. Então, provavelmente foram pequenos traumas, pequenas invasões. Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito: pequenas invasões, pequenas permissões, grandes invasões mentais e físicas, né? Então, às vezes, eram pequenas as situações que aconteciam e foi se permitindo. Vou colocar um exemplo bobo, assim, né? Por exemplo, a vizinha fala: eu posso deixar, né, um lixinho aqui? E aí depois no outro dia ela põe 2 sacolinhas, no outro dia ela coloca 3 sacolinhas, no outro dia ela coloca a casa toda dela lá. Entendeu? Então, assim, pequenas permissões, grandes invasões. E como você já deixou uma vez, às vezes você não consegue falar não. Então, quais os nãos que não foram ditos e que você precisa dizer para reconstruir o teu limiar psicológico? Qual foi a sensação que você se sentiu invadida e que a partir daí está sendo difícil você retomar suas atividades? Então, olhar para isso com muita amorosidade é muito importante, né? E o autoconhecimento, né? Então, por exemplo, quando você for sair, se imagina bonita, se imagina saindo pela porta, faz uma visualização de você indo, né, chegando na padaria, faça pequenos movimentos, né, com pessoas que você confie, né? Então, fala assim, olha, hoje eu vou sair daqui de casa e vou até o portão de casa, eu vou sair do portão de casa e vou até na padaria, eu vou sair daqui e vai fazendo pequenos movimentos e vai vendo que tá tudo bem. E aí você fala, nossa, eu cheguei aqui, e você decreta, eu cheguei aqui e foi tudo bem, eu me sinto segura, não tem perigo. Eu cheguei aqui, e aí você vai aumentando esse espaço, e aí você vai criando mais essa distância para você se locomover. Mas isso tem que ser com muita amorosidade, com muita calma, sem correria, sem se julgar, né? Vai indo, opa, comecei a sentir alguma coisa, respira, fala, olha, agora vamos voltar para casa. Tem que ter muita calma, muita cautela, muita amorosidade e construção nesse caminho, tá bom? Né? Minha frequência aumenta, mas quando vou ficar com a pressão, fico com medo do resultado. Uhum. A sensação de cabeça cansada, né? A sensação de cabeça cansada realmente é excesso de pensamento. Então, assim, você sente que externamente tem muitas coisas para fazer e internamente você está criando todos os mapas mentais possíveis e imagináveis. E aí a tua mente fala, cara, eu não dou conta. E aí ela cansa. Por quê? Porque o nosso sistema central, ela ela tem milhares e milhares de neurônios de informação, é uma dinâmica assim 24 horas. O nosso cérebro ele não para, né? Então ele está lá naquele dinamismo e você deu algumas atividades para ele fazer. Olha, eu preciso ir para o banco, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso resolver algumas situações e aí ele está nesse mapeamento mental. Só que isso cansa, como eu falei, às vezes a gente não vai para academia e vai para 150 quilos de atividade física. Mas você pega 150 quilos de informação para o seu cérebro dar conta. E aí cansa o cérebro, porque ele também é um órgão. Ele tem nutrição, ele tem liberação de toxinas, ele tem liberação de nutrientes, ele tem absorção de nutrientes, ele tem absorção de oxigênio. E quando o time fica curto e ele não consegue liberar a sujeira, retomar, absorver os nutrientes, oxigenação, construir uma informação, aumentar o fluxo neuronal, né, que expande a mente, ele vai ficar o quê? Ele fica numa zona limitada, direta, então ele começa a reagir em vez de agir, porque assim, a gente fala que até mesmo os grandes filósofos, eles tinham o ócio produtivo, porque o ócio produtivo, o que que é? Você diminui o seu sistema basal, então assim, você relaxa a um ponto zen de relaxamento, e aí o seu cérebro, ele tem espaço para navegar. E aí o mar, ele fica muito mais extenso. Agora, se você tem toda hora uma ação, fica carrinho de corrida. Ele vai fazendo o circuito que já está pré-programado para resolver. E o nosso cérebro
Sorry, mas ele é muito preguiçoso. Então, se ele já tem uma via, que ele já tem costume, para abrir essa via é muito difícil. Por que que vocês veem como é difícil você entrar numa dieta, sendo que no outro dia você fica morrendo de vontade de comer hambúrguer? O cérebro, ele é muito danado. Vocês têm que criar muito recurso para dar conta dele. Então, assim, você vai falar assim, eu entro na dieta, no dia seguinte você fica com vontade de comer bolo de chocolate. Você fala, meu Deus do céu, mas da onde que veio essa vontade de comer bolo de chocolate? Porque a tua mente é danada. Agora você vai ter que criar um novo caminho mental para ele seguir. Então, assim, se ele estava acostumado a ir para o caminho do bolo, você vai ter que fazer ele ir para o caminho da salada. E vai ser mais de 3 meses para você falar, olha, o caminho da salada é bom, o caminho da salada é nutritivo, o caminho da salada você vai ter recursos pessoais, a gente vai ficar mais leve, vai emagrecer, vai para o metabolismo. Mas entendeu como é difícil trazer o corpo para a mente? É muito difícil e é muito danado, né? Então, assim, eu adoro a neurociência, né? Porque a gente entende assim, poxa, quando eu tenho uma emoção, eu tenho uma sensação muito gostosa ou uma sensação muito difícil. A minha mente, ela é danada, porque ela sabe o que ela quer. A emoção, ela é flexível. E o corpo, ele é a carruagem, ele segue. Né? Então, assim, é importante você definir algumas coisas e ir mudando no dia a dia. Né? Isso daí é muito importante. Como eu posso me cuidar, que é o tema de hoje? É criar novos e bons hábitos, assumir o seu processo de cuidado. Né? Como eu falei, nós encontramos 1 ou 2 vezes por semana. Né? Mas como é importante para você manter esse processo saluto, esse espaço de saúde na tua vida. Saúde, né? Num lanchinho mais adequado no meio do dia, né? Diminuindo os fatores estressantes no seu dia, fazendo um tempinho de relaxamento. Aí você fala, poxa, não dá tempo. Cria esse tempo em pequenos momentos. A gente pode começar com 1 minuto a cada 3 horas. Parece que é pouco, mas você quebra. A gente fala de quebra de estado, né? Então você fala assim, olha, eu tô naquela correria louca, minha mesa tá cheia de coisa para fazer, minha cozinha tá de ponta cabeça, o trânsito vai demorar 5 horas porque choveu em São Paulo, parou tudo. Então eu vou tirar 1 minuto para quebra de estado. Eu vou colocar uma música e em 1 minuto eu vou curtir. 1 minuto. Você quebra o seu estado, você dá uma rasteira na tua mente. E aí, a hora que ela se reorganiza de uma forma mais saudável e adequada. E aí sim você consegue ser mais criativo para agir na sua próxima ação. E é isso que a gente trabalha na medicina tradicional chinesa, é buscar a saúde em sua totalidade. Então, eu tenho um corpo onde ele está numa função yin ou yang, ou de excesso ou de deficiência, nós temos que fazer o equilíbrio para ele agir de uma forma natural e equilibrada no seu meio ambiente. E é por isso que nós sempre percebemos o dentro e o fora, o de fora para dentro. E esse equilíbrio dinâmico que é importante se cuidar. E a mente é o nosso dragão, né? Não tem como. Ele é, sim, o nosso maior desafio, porque é onde tudo acontece. E ela é muito danada e criativa. Ela vai criar situações, ela vai voltar para o passado, ela vai para o futuro, ela vai analisar a amiga, ela vai analisar o filho, ela analisa tudo, porque é um sistema de computador sensorial. Então, tudo aquilo acontece 24 horas e ele vai mapear. Agora, a forma que você vai arquivar é o que é o diferencial. Então, quando vem uma informação negativa, né? Até eu trabalho com o coaching, positive coaching, né? Que eu gosto bastante, mas eu cheguei a alguns estudos, inclusive de Oxford, que eu achei muito interessante, que quebra um pouquinho do positive mind, mas ele vem para o positive reality. Positive mind é pensar positivo. Não, vai dar certo. Nem sempre dá certo. Né? É assim a melhor forma. Isso cansa a mente também. Positive mind, ele sobrecarrega, porque não dá para ser positivo, não dá para ser vai, 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 vai. Isso cansa a mente, isso cansa o corpo. E o Positive Reality, que é essa linha que eu tenho estudado, que eu gostei muito, é um sem julgar a realidade, acolhendo a dor do outro.
que isso eu gostei bastante, é algo que eu já trabalho na medicina tradicional chinesa. A gente fala assim, olha, né, a gente está conversando sobre, por exemplo, a síndrome do pânico. Sim, ela é uma situação difícil, ela sim é uma situação limitante, ela é sim uma situação que a gente precisa acolher, mas eu acredito que você tenha recursos internos e que a gente possa descobrir juntos esse caminho. É isso eu acredito. Eu acredito que com amorosidade nós podemos construir um caminho, mas falar vai que o caminho vai dar certo, nem sempre dá. A gente tem que estar preparado para lidar com diversas situações adversas. Eu acho que isso que é o bonito da vida, é ter essa diversidade e nós criarmos possibilidades de vencermos essas adversidades. E aí, com amorosidade, a gente consegue, com carinho, a gente consegue, com companheirismo, a gente consegue. Mas não positive mais, vai dar certo, tá tudo bem, vamos para a próxima, é assim mesmo. Não, nem sempre é assim. E isso cansa a mente, isso gera frustração. Inclusive, eu já tratei grandes coaches que trabalham com essa área, porque chegou uma hora que falou, tá tudo muito superficial. E quando a gente vai lá no fundo, tem muitas feridas a serem cicatrizadas. Então, a gente se acolher como ser humano, acolher a nossa história, acolher os nossos sentimentos, é o nosso grande diferencial, é a grande beleza humana, é onde a gente pode se tornar mais verdadeiros conosco e fazer da nossa experiência, do nosso crescimento, da nossa vida, algo realmente significativo. É nos acolhermos. E eu gosto muito da lei crística, né, que fala que ame o outro como a ti mesmo. E às vezes esquecemos o nosso amor próprio para poder amar o outro. Então, quando nós falamos em autoconhecimento como forma de cura, nós falamos em cuidar de nós, cuidar do nosso tempo, porque às vezes a gente deixa as nossas atividades para poder cuidar do outro. E aí, talvez aquele tempinho que a gente precisava para reconstruir o nosso eu pudesse lá na frente ser muito mais construtivo para o outro do que para duas pessoas fracas seguirem em frente. Então, esse autocuidado, essa percepção que sugere um egoísmo é muito mais o altruísmo. É você se cuidar para poder cuidar do outro. É se amar para amar o outro. É se conhecer para conhecer o outro. Porque nós lidamos com projeções. Então, tudo que eu acho de você é o que eu estou projetando de mim em você. Então, se eu começo a trabalhar coisas positivas em mim, coisas bonitas em mim, reconhecer as minhas qualidades, eu consigo ver o mundo com mais qualidade. Eu consigo diminuir as expectativas com o outro, porque eu tenho o suficiente, pelo menos um pouquinho, para poder passar um dia tranquilo. E quando eu receber, eu também conseguir doar, né? E poder reconhecer na beleza do outro a fala, tá bom? Né? Também vitaminas, estou bem. Sabe me dizer por que os médicos não prescrevem e não nos falam da importância? Existem várias formas, assim, eu trabalho dentro da fitoterapia, da meditação e do EFT, que é Emotional Freedom Technique. E dentro disso, eu consigo trabalhar diversas formas de sintomas, de chegar numa questão importante do ser humano. E as vitaminas, elas são maravilhosas porque elas promovem a absorção de nutrientes para o corpo, isso a nível metabólico, né? Que podem e geram bem-estar de curto a longo prazo. A questão é que existem medicamentos, né, que eu acredito que seja isso, que eu tenho amigos médicos, psiquiatras, neurologistas, que são mais direcionados. Então, assim, se a pessoa chega com... Boa noite, tudo bem, Salomé? Se a pessoa chega com uma ansiedade, ele vai prescrever um sintoma para ansiedade. Se a pessoa chega com depressão, ele vai passar para depressão. Dentro do que apresentaram no congresso. Então, assim, vai muito mais a linha médica, não é do médico, né? Eu já atendi algumas pessoas que às vezes a gente faz uma prescrição um pouco mais integrativa, né? Às vezes um chá, alguma coisa, você fala assim, nossa, mas isso vai ajudar? Então, acho assim, que é muito... existem médicos que seguem essa linha, né? Que trabalha com vitamina, com oligoterapia, que acredita na medicina integrativa, né, que buscam recursos diferenciados. Existe a medicina clínica, né, que é a fundamentada, que eles acreditam em medicina por evidência e que funciona muito bem.
né? Mas atua de outra forma. E o quanto que a pessoa também quer se responsabilizar pelo tratamento, né? Isso daí também é muito importante. Porque quando, não que ela queira, mas que, por exemplo, ah, a pessoa não tem tempo para se cuidar. Então, o cuidado vai ser o remédio. Durante quanto tempo a pessoa vai conseguir tomar tanto remédio? Então, conforme ela vai criando mais alteridade e independência, ela vai buscando maiores recursos para autocuidado, né? E tem uma coisa também que no Brasil, aqui no Japão e na China é maravilhoso, assim, porque a equipe médica na China, ela é super integrada. Então você entra, tem o setor de acupuntura, de fitoterapia, de tuiná, a medicina clínica natural. E no Brasil, infelizmente, nós temos uma segregação das áreas, né? Eu, graças a Deus, eu não passei por isso. Eu sempre tive muitos amigos médicos, uma equipe clínica muito legal, né? E o que que a gente fazia? A gente trabalhava junto. Então, eu tinha, eu conversava com eles sobre os benefícios das terapias, de como eu poderia ajudar, de como era gostoso. Então, assim, quando, por exemplo, né, eu trabalhei com um amigo cardiologista, ele fazia os exames, eu não tinha nada fisiológico, ele me encaminhava, né? Então é gostoso quando tem essa dinâmica entre os profissionais da saúde, né? Que, né? Então, boa noite, filho, tudo bem? Eu acho muito gostoso, né? Tanto os chás, a fitoterapia, os florais eu acho muito gostoso, a automassagem eu acho gostosa, uma alimentação saudável é muito boa. Então, quando você vai buscando esses recursos, isso vai te gerando mais bem-estar, né? A parte da vitamina, a desintoxicação metabólica, porque às vezes a ansiedade é um estresse metabólico, então quanto maior o seu estresse, desculpa, metabólico, maior fica a ansiedade, né? A sensação de fadiga metabólica. Então, eu acredito que hoje precisamos mais que os terapeutas conversem mais com os médicos e os médicos escutem mais os terapeutas, que os médicos entendam que tem uma clínica diferenciada, isso é muito novo. O Albert Einstein já tem essa aplicação. Na Unifesp, onde eu fiz a minha formação, né? Tudo bem, Samuel, eu te respondi sim. Então também. Não almoço nem janto, emagreci 3 quilos. Pois é, a alimentação ela é muito importante, né? Você tem que dormir, não almoça nem janta. Toda retirada de refeição, Salomé, ela gera uma disfunção muito grande. O nosso corpo ele precisa de nutrientes, né? Então, eu acredito que se você colocar um pouco mais de alimentos, de recursos, de nutrição perante a sua alimentação, você vai se sentir muito melhor. Principalmente quando a pessoa já tem ansiedade, fazer uma diminuição da alimentação, isso é muito ruim, né? Então, melhore a alimentação, coma mais sopas, mais sucos, talvez sucos, coloque umas 3, 4 frutas que já ajudam bastante, né, a nível calórico, a nível nutricional, a nível de bem-estar. Quando as pessoas, né, quando eu atendo paciente com bulimia, anorexia, algum problema alimentar, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com sucos. Os sucos, eles ajudam muito, eles são praticamente uma refeição em muitos casos, tá? Por exemplo, assim, você coloca 2 laranjas, coloca uma maçã, um abacaxi, uma hortelã, olha o quanto de fruta que você já tem. Uma manga, né, que ela é bem nutritiva, né? Então, é importante que aí você vai tomando esses sucos e vai se sentindo bem, né? Ana, geralmente quando come-se demais é quando tem o processo inverso, né? Então, nesse momento que você sente ansiedade e dá vontade de comer um pouco mais, provavelmente dá vontade de comer doce, massa, gordura, que gera energia rápida, né? Você pode tomar chás, né? Os chás eles são muito bons, comer uma fruta e tentar não ceder
a essa alimentação mais gordurosa. No começo, não vai ser fácil, porque o teu corpo vai pedir, mas depois de umas 2, 3 semanas tende a diminuir. Porque, como eu falei, a mente, ela é danada, ela vai pedir recursos e ela vai exigir que você sacie a vontade dela. Então, quanto menos doce você der, mais brava ela vai ficar, e aí com o tempo isso vai desintoxicando. Isso daí é um sistema simples, né? A gente pode pensar nos adictos. Os adictos, quando eles têm a vontade de usar droga, né? Fica uma vontade muito forte. E se quanto menos ele usa, mais vontade dá. E depois de um tempo, ele vai cessando, porque o corpo vai se desintoxicando. Mas o corpo ele é danado. A mente, por exemplo, os sistemas enlatados, eles têm muitas toxinas. Então o nosso corpo ele fica tanto viciado na propriedade quanto nas toxinas que o corpo libera. Então, quando nós fazemos essa desintoxicação metabólica, é onde a gente consegue esses recursos melhores. Então, por exemplo, você quer comer algo doce? Você pode comer uma colher de mel, que é diferente de comer uma colher de chocolate, né? E aí o seu corpo vai falar, mas eu quero chocolate, porque é mais fácil quebrar uma molécula de chocolate para virar energia do que uma colher de mel. Porém, uma colher de mel, ela tem uma duração mais longa de bem-estar no organismo. E aí, com o tempo, você vai treinando o seu corpo e a tua mente, que é o mais difícil de treinar, que isso é a melhor escolha. E com o tempo ele vai associando isso e vai diminuindo essa necessidade. Comida que nem cigarro, que nem bebida, que nem droga, que nem qualquer coisa. E é muito disponível. Né? Então a vontade de comer é uma vontade de saciar, né? E principalmente no processo mental. Porque a nossa mente, ela trabalha através de açúcares. Então, tudo que for rápido para gerar energia, ela vai querer. Seja doce, seja café, seja chocolate, seja massa, que massa também se torna um açúcar no nosso organismo, então tomar cuidado. E aos pouquinhos ir tirando isso. No começo vai ser difícil, né? Mas eu acho que é muito importante iniciar esse processo. Ah, então tá. Então, Stephanie, como eu falei, os sucos e as sopas, elas são muito boas. Geralmente, quem tem a perda de apetite, ela não consegue comer muito legume, muito verde. Então, a gente sugere o branco, o amarelo e o vermelho, né? Então, fazer sucos de frutas, ela é muito bom. Fazer um suco, por exemplo, você pega um quarto de inhame, um pedacinho só de inhame, coloca uma maçã, um abacaxi, ele fica bom, né? Toma um suco de melancia com, por exemplo, melancia, pepino e mel, ele ajuda bastante. Então, assim, vai misturando mais os sucos para você ir se nutrindo. Tá? Isso já ajuda muito, 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 muito. Você não tem ideia. Vai colocando sucos. A manga, ela é extremamente positiva. Por exemplo, se você faz uma vitamina de manga com banana, que elas são bem fibrosas, né? Tem bastante nutrientes. O limão também, né? Então, às vezes, o suco de limão com a banana fica gostoso. Então, misture mais as frutas para você se sentir melhor, para você se sentir nutrida, para você, principalmente no seu caso, tem que ser frutas, não sei se tem a nona, a fruta do conde agora, a banana, a manga, tem o melão, ele é muito bom, ele é bem fibroso também. Então, assim, procure frutas fibrosas e calóricas que possam te ajudar a saciar essa vontade, porque e também a vontade de comer é aquilo, a falta de sabor pela vida, né? Entrando na psicossomática. Então, ela está mais associada à depressão do que à ansiedade, né? Então, assim, quando entra na parte da alimentação, ela entra mais na parte da depressão do que da ansiedade. Então, ou eu tenho uma ânsia de resolver tudo, então tenho que engolir, né? Então eu não estou satisfeita, mas
tem que acontecer, então eu começo a engolir, e isso eu engulo junto com comida, porque fica mais fácil, né? Tipo, mistura com farinha que fica melhor. Então, preciso entender o que está acontecendo, né? Do que está engolindo, ou a perda de apetite, que é a falta de vontade, né? Não sinto vontade, não sinto ânimo, não sinto prazer, que a comida é prazer, então eu gostaria de sentir mais prazer, então eu como, eu não sinto prazer e eu paro de comer. Então, também analisar essa psicossomática, ela é importante. Muitos pacientes que eu atendo, né, tanto aqui no Japão quanto no Brasil online, eu vejo o quanto que tem essa questão do prazer na vida em relação à alimentação. Então, se você não está se alimentando, é porque você já perdeu o prazer em algumas coisas. Então, acho que hoje é importante você analisar o porquê que você não está sentindo esse saborzinho da vida, ou as pessoas que estão comendo muito, o que estão querendo receber, sentir e viver de forma plena, tá bom? Acho que isso é muito importante. Bem, meus queridos, fico muito contente com o nosso encontro de hoje. Como você pode se cuidar, né, que foi o nosso tema, se observando, criando o seu tema, criando bons hábitos, buscando o seu conhecimento pessoal sempre. No que precisarem de mim, podem mandar uma mensagem que eu acho extremamente importante. 200% do tratamento da ansiedade e depressão é o autoconhecimento. Entender qual é a line que vocês precisam reconstruir. Qual é a parte do teu eu que você precisa edificar e fortalecer para viver a tua vida. E 200% da resposta é interna, não é externa. É buscando o eu de uma forma plena que se forma essa constituição. Tá bom? Deixa sua mensagem, deixa seu recadinho. Eu vou escrever essa matéria com bastante carinho para vocês e depois eu posto aqui com o Fábio. Tá bom? Um beijo grande, ótima noite. Fico contente de poder esclarecer todas essas questões. Eu fico muito contente de estarmos passando por esse processo saluto, falando de saúde, falando da nossa responsabilidade e dos recursos que cada um de nós temos para viver uma saúde de forma integral, né? A medicina tradicional chinesa, ela é incrível e cada vez mais ela nos mostra que o autoconhecimento é a maior jornada humana. Tá bem? Muita gratidão, ótima noite, fiquem com Deus. Beijão.